Isa, boa noite. Boa noite, Espaço Inca, Cá. Boa noite, Ju. Boa noite, Raquel, que daqui a pouquinho eu vou te chamar aqui, meu amor, para nossa live. Tô tentando fixar o nome aqui do nosso comentário, mas eu não estou. Aqui, consegui. Fixou. Boa noite para todo mundo que tá aí. Boa noite, meus amores. Obrigada, gratidão, Isa. Coisa linda. Boa noite, Oriam. Bom, hoje a gente vai falar de um tema muito especial e muito do momento atual, que é sobre a espiritualidade de agora. O que está acontecendo na questão de espiritualidade nessa fase que a gente está vivendo tão atual e tão diferente, né, para nós em relação ao coronavírus, em relação a esse período de quarentena que nós estamos fazendo no mundo inteiro. Tanto que essa nossa convidada de hoje, ela não está aqui no Brasil, ela está na Alemanha. Deve estar à base de café, porque lá é 00:30. Então vamos só fazer algumas respirações aqui para a gente fixar, centrar no nosso momento presente, para que a gente fique focado em todo o aprendizado que vem a ter hoje aqui na nossa live, com a Raquel, que vai compartilhar muitos dos conhecimentos que ela tem com a gente. Então vou pedir para vocês centrarem um pouquinho, senta de uma forma confortável agora, fecha os olhos e respira profundamente. Sente a sua luz, sua conexão com a sua essência, com todo o amor e solta o ar. Mais uma vez, inspira profundamente. Solta o ar, limpa tudo, coloca todo esse ar para fora. E agora a terceira e última vez, inspira profundo, o máximo que puder. E solta todo o ar. Sempre que vocês precisarem se manter centrados ou focados em alguma situação, essa é uma técnica muito simples que dura alguns segundos e que te faz reconectar, te aterrar, né, no momento presente, para que vocês tenham uma maior conexão com o todo. Então eu vou convidar a Raquel, maravilhosa. A Raquel, eu conheço ela há mais de 6 anos, lá em Piracanga, no curso de leitura de aura, no meu início de processo de terapia. E hoje a gente tem uma amizade que eu levo com muito amor, com muito carinho já desde aquele tempo. Então, eu vou te chamar aqui, tá, Raquel? Deixa eu só ver como é que faz isso, que eu sempre confundo. Vamos lá. Raquel. Pronto. Enquanto isso, gente, pode colocar o aviãozinho ali, ó, para vocês convidarem mais pessoas. Oi, Raquel! Olá, olá, Ká, olá, pessoal, tudo bem? Um Tudo prazer bem estar por aqui. Gratidão pelo aqui? convite, querida. Imagina, que coisa linda ter você aqui. Eu muito orgulho, por todo o nosso processo, da forma que eu te conheci, enfim, para mim é muito orgulho ter você como amiga e estar aqui como terapeuta para a gente bater esse papo, compartilhar, enfim, É coisas super gostosas, recíproco, coisas amada. e coisas que a gente já gosta de conversar, né? Coisas que já tá no nosso dia a dia. A gente agora vai abrir esse bate-papo e essa conversa para mais gente, na verdade. Perfeito. Vamos abrir então um grupo para papear, para É, conversar sobre é isso espiritualidade, mesmo. sobre a nova era, sobre sonhos, sobre o que o pessoal trazendo. Sobre tudo isso que está acontecendo, né? Porque eu acho que tem muitas questões, Raquel, é muito novo isso que está acontecendo, né? Esse período, vamos dizer, de quarentena, essa questão da vibração, tem gente sentindo aquela luz reverberando muito fortemente, com uma energia muito alta, que se sente culpado às vezes por estar, nossa, tá tudo tão incrível, mas o mundo tá um caos, como eu posso me sentir tão incrível nesse momento? Ou gente que tá com energia muito baixa, ou às vezes oscilação de energia, que hora tá muito alto, hora tá muito baixo. Então, enfim, se você quiser se apresentar primeiro, falar um pouquinho de você, e aí a gente começa a entrar nesses assuntos. Perfeito.
Eu sou a Raquel, como a Karine já falou, a gente se conhece de Piracanga, dos cursos de leitura de aura, de meditação das rosas. E em Piracanga também tem cursos sobre os sonhos. E foi lá que eu encontrei a chave que eu estava buscando já há muito tempo, que era como lidar com os sonhos. Eu sempre tive sonhos muito intensos e foi nesse lugar que eu recebi inspiração para não ter aquele dicionário do sonho que a gente chama, né? E sim conseguir interpretar, né? Então o sonho é como se fosse uma leitura de aura, né? Só que ele é ao contrário, né? Ele vem então vem com as imagens e a gente recebe ali a mensagem, a gente vai decodificando isso. Mas quanto à minha apresentação, eu sou a Raquel, eu tenho 35 anos e eu vivo na Alemanha já há 16 anos. Eu estudei aqui medicina, não sou formada em medicina, interrompi a faculdade para seguir realmente o caminho dentro da medicina holística e dentro da medicina de antroposofia, dentro da homeopatia, mas o meu forte mesmo é terapia holística com a leitura de aura, né? Então eu faço o trabalho da leitura de alma, que é como se fosse uma leitura de aura, mas onde eu faço isso de olhos abertos, então eu vou entrando dentro do processo das pessoas e a partir dos sonhos, e ali eu vou colocando todo o potencial de cursos, de ferramentas que eu fui adquirindo no caminho do autoconhecimento. Então, Teta Que é Healing, maravilhoso enfim, tudo. tudo que tem, toda a carga. Que é tudo muito incrível, maravilhoso demais da conta. E, meu amor, vamos falar sobre um pouquinho. Você quer começar falando do sonho? Você quer falar um pouquinho agora já do momento atual? O que você sente? Que a gente pode começar esse papo? Como é que você sente? O que Eu você sinto de gostaria? começar muito do momento atual, porque aí eu acho que a gente consegue encaixar muito nos sonhos que eles vão estar encaixados nisso. Não sei como que você sente. Acho que sim, acho que sim. Então, assim, amados, no período atual, a gente está vivendo um período extraordinário, um período que não tem igual, que nunca ocorreu na face da Terra, né? Então, onde todas as pessoas, então aqui na Alemanha, na Noruega, na Suécia, enfim, em qualquer lugar que seja, as pessoas estão em relação ao coronavírus, agora dentro de casa, dentro do possível, estão se resguardando e estão tendo mais contato consigo mesmo. Então, muitas pessoas entraram em contato comigo e falaram assim, uau, Raquel, eu estou tendo sonhos muito diferentes, são sonhos que estão sendo mais fortes, ou eu não conseguia lembrar dos sonhos e agora estou lembrando, né? Então, e as pessoas, assim, de alguma forma procurando significado, procurando entender o que está acontecendo e percebendo que isso tem a ver com esse movimento do mundo. Então, a minha percepção disso é muito assim de que nós estamos entrando realmente no momento de regeneração do planeta, né? Como a gente agora está vendo. Então, animais em todos os lugares, de alguma forma, tendo mais liberdade, indo para cidades, né? Ou Sim. em Veneza, agora viram capivaras, não lembro se é bem capivara, tá, gente? Mas viram animais e, pelo que eu ouvi falar, foram capivaras, mas eu não vi, então eu não sei. E até a Mas despoluição dos rios também teve um super processo de despoluição do ar de rios, os animais livres dentro do habitat deles, que a gente invadiu e não deu espaço para eles, e agora eles estão retomando, né, um pouco desse espaço. então a gente percebe essa regeneração do planeta já dentro da natureza e a gente percebe essa regeneração também na gente. Muitas pessoas estão percebendo, elas estão sentindo a necessidade de fazer um detox. Então, de sentimentos, de pensamentos, elas estão procurando hábitos mais saudáveis. Não estou falando de alimentação, de atividade, não é só isso, são hábitos para a vida. Então, aquilo que elas já estudaram, aquilo que elas já tinham integrado de alguma forma, ou já tinham ter no conteúdo, elas estão tendo agora o tempo, de alguma forma, para integrar, ou a necessidade. Às vezes não é nem o tempo, mas sim a necessidade de integrar isso no dia a dia. Então, por exemplo, o hábito da meditação, ou o hábito de tomar um suco de limão pela manhã, para quem sente que isso está bem, né? Então, é um processo de regeneração do planeta.
porque nós estamos saindo de alguma forma, nós está saindo dessa vibração aos pouquinhos, de provas e expiações. Pelo menos essa é a leitura que eu tenho, como se fosse uma grande leitura do que está acontecendo nesse momento, como se fosse uma leitura de aura do momento presente. Então a gente está saindo da fase de dor, de sofrimento aos pouquinhos, tá, gente? Isso não quer dizer que amanhã, ano que vem, semana que vem, quando a pandemia acabar, que a gente vai ter saído disso. Isso é um processo que a princípio, pela leitura, o que aparece para mim, isso vai durar alguns séculos, né? Mas a gente está entrando dentro desse processo, então o que isso significa para o momento presente? Que o hábito que eu estou colocando em prática a partir de hoje, ele está tendo uma reverberação maior no meu campo. Então, a partir disso, eu consigo atingir mais pessoas ao meu redor, né? Então, só da prática da minha meditação diária, eu já estou conseguindo atingir, por exemplo, que meu companheiro, ou talvez alguma pessoa com quem eu tenha contato online, né, ou de alguma forma, ou pessoas da minha família, já estão sendo também beneficiadas por isso, porque o tempo o tempo que a gente tinha entre esse tempo de refração que a gente tinha entre o ato, a decisão, a escolha, né, o fazer, e isso, como isso reverbera no mundo, está diminuindo. Então, o que eu percebo hoje é que a escolha consciente no momento presente tá sendo muito positiva para aqueles que estão buscando, buscando autoconhecimento, buscando se melhorar de alguma forma. Sim. As pessoas estão olhando mais para dentro, acho que com a correria, que não que na quarentena não tem essa correria, porque ela existe dentro de casa, acho que tem essa confusão de, né, conciliar o home office com criança dentro de casa, com atividades de dentro de casa, tá um caos também. Mas é um tempo interno, é um tempo de que você está dentro de casa, ali, cuidando dos seus dentro do seu processo. Então, por mais que esteja na correria, é esse processo de olhar para si tá muito maior. As distrações externas ficaram em segundo plano, né? As pessoas muitas vezes trabalhavam muito tempo fora de casa, mal via família, mal ficava dentro do lar, né, para sentir com a família nessa correria toda. E hoje, apesar da correria dentro, mas é dentro do lar, é com a família, é com quem se mora, é com os filhos, e tem, conciliando com tudo isso. Então, é um processo que eu vejo e eu sinto até com alguns clientes de um amadurecimento que todo mundo está passando no sentido de expansão de consciência, de olhar para si, é o que eu tenho, é o que está mais próximo de mim, são as pessoas que eu amo, e deixa eu me colocar nesse lugar agora, não só no mundo externo, como a gente se aprendeu, se colocou tanto tempo, que foi tão cobrado da gente viver um mundo externo e esquecer um tanto esse mundo interno. E quando a gente volta para dentro de casa, para as coisas mais importantes, vem a necessidade de expansão, até os sonhos, a conexão do que a gente tem com o que é nosso, a natureza, a gente poder apreciar um pouco mais o céu e sentir realmente a dádiva que é aquele céu, que coisa incrível, e não naquela correria. Mas espera aí, dá para olhar na janela, enquanto eu estou aqui cozinhando, ou enquanto eu estou fazendo o meu home office, enquanto eu estou com a minha família, dá para contemplar coisas diferentes. Então eu vejo, é um processo, a gente está vivendo um momento difícil, mas de muita expansão, né? De olhar muito para dentro, essa transição que você falou, é de muita gente despertar agora, né? Muita gente despertando. E a gente está, de alguma forma, sendo confrontados também, como você colocou, né? Então, fazendo home office, mas as crianças em casa, né? Ou com as sombras estão vindo à tona, né? A gente vê isso em vários níveis no mundo todo, né? E isso também dentro da gente, né? Então, isso está fora, assim como está dentro. Está fora, na verdade, só porque está também dentro da gente, né? Então, é sempre o reflexo. E a gente está vendo, então, agora, de uma maneira mais clara, como que a gente pode lidar com isso. Então, por isso que, no momento agora que as pessoas estão recebendo essa informação, tem uma sombra aqui para ser olhada, para ser acolhida, né? Então, nesse momento, as pessoas também estão buscando
qual era aquela técnica mesmo que eu aprendi naquele curso? Ah, tinha um curso online que eu me inscrevi, mas acabei nem fazendo, então vou dar uma olhada. E eu vejo muito, eu vi que as pessoas no início da quarentena, eu também, né, a quantidade de cursos online, eu também saí correndo, comprei uns 3, né, e depois, em relação à correria, acabei também realmente nem dando tanta continuidade, porque eu percebi também que era muito um momento de não. Né, as pessoas começaram a perceber, eu acho que na terceira, quarta semana de quarentena no Brasil, eu começou a quebrar um pouquinho a pressão por ter que Sim. fazer algo com esse tempo. Porque agora, na verdade, não é o momento de estudar algo novo dentro desse conteúdo. Agora é o momento de ir para dentro e observar. Então, Sim. usar as ferramentas que a gente já tem. E a maioria das pessoas já tem ferramentas com elas. Né? E algumas muito potentes, né? Como, por exemplo, a meditação. Pode ser a meditação do golfinho, das rosas, do não sei do que. Eu estou falando agora, né? Porque tem meditação de tudo que é tipo. Tem meditação da montanha, disso, daquilo. Tem de tudo. Hoje eu Não falo, é tão importa qual simples seja. colocar no Google meditação para ansiedade, meditação para dormir, meditação para lavar louça. Você deve achar uma meditação disso, porque tem para tudo, para todos os momentos. Tem realmente para tudo. E não importa qual seja, né? Muitas pessoas falam que essa meditação do golfinho, das rosas, disso, daquilo, é a pré-meditação. Né? E a meditação real, né? Que tem como eu não sou budista, mas eu conheço algumas, né? Eu gosto de estudar algumas doutrinas para ver, né? Qual é a verdade que está aqui por trás. Então, o budismo ele traz assim, a meditação real é o silêncio. Por quê? Porque do silêncio eu Sim. acalmo, eu tenho um equilíbrio entre meus pensamentos e meus sentimentos e a partir disso eu consigo ter uma ação do meu melhor no mundo. Eu consigo botar no mundo o meu melhor, porque eu estou em equilíbrio interno. Quem é budista de verdade, por favor, me corrija se eu não estou correta. Me baseio muito na monja Coen, que eu amo de paixão, mas um pouco nesse sentido. Então, eu sinto que não importa qual seja a meditação. Eu sinto que, mas tem muitas é, muitas pessoas estão buscando e procurando porque tem uma sede nesse momento desse acesso interno, então do autoconhecimento dentro do possível, dentro daquilo que a gente pode, então dentro dos nossos limites atuais. E o que é incrível a gente falar da meditação é que é algo que não precisa de nada, precisa só da gente. Mais Exato. nada, né? Não é uma coisa que você vai precisar de uma super técnica, um super conhecimento, ou uma ferramenta específica, ou de algum utensílio, ou de algum objeto que vai te auxiliar. É você, simplesmente você. E nada mais você precisa. Em qualquer ambiente você consegue meditar. E eu acho que isso é o propósito da medicina como um todo, né? Como isso é o que mais cura, é a gente conectar simplesmente com nós mesmos. A gente não precisa. Tem artifícios que ajudam, objetos, né, que vão contribuir com muito dessa ascensão da nossa jornada. Mas no macro, ali no nosso, é só a gente olhar pra gente, mas senta, respira e fica com você um pouquinho, se sente, se observa. Isso, isso. E essa é a dica principal. Assim como tu fez agora no início a respiração, né? A respiração consciente é o que está sendo, assim, eu estou passando, eu acho que em todas as minhas sessões que eu tô fazendo agora com os pacientes, eu estou passando em todas as sessões a respiração consciente. Né? Aposto que tu também esteja passando, porque está sendo a ferramenta do momento. Porque ela traz para o momento presente, ela acalma os nossos sentimentos e pensamentos. Então, assim como a meditação, ela faz isso, só que no momento do agora. Então, ela faz com que a gente tenha uma concentração e foco no agora, sem precisar ter um esforço a mais. Então, é só respirar pelo diafragma. É só isso. Né? E é só isso e é difícil, eu não consigo todo dia. Né? Então, mas a gente vai tentando, a gente vai se policiando em aspas, então observando como é que está a minha respiração, está pelo diafragma ou ela está aqui em cima? Né? Eu estou precisando aqui usar os músculos de ajuda, né, para conseguir respirar, ou eu estou respirando aqui por baixo? Ah, tá aqui por baixo, tá ok. E agora? Eu estou na fila do caixa, como é que tá agora? Eu tô com medo, eu tô com receio, como é que tá isso agora? Ah, tá aqui para cima. Ah, ok. Por quê? Porque aqui em cima a gente não consegue acalmar os pensamentos e os sentimentos. Não é acalmar, é integrar, né? É Sim. acolher É mais aquilo que a gente está curtinho sentindo. aqui, né?
não entra no corpo, né? Então o corpo fica menos oxigenado, né? A gente acumula dióxido de carbono e monóxido, dióxido, sempre perdão, amados, dióxido de carbono, e isso faz com que a gente tenha, tudo fica mais devagar, né? Então o corpo acaba ficando intoxicado de alguma forma, né? Então a respiração, ela equilibra, né? Ela traz equilíbrio realmente para todo o ser, né? A respiração é algo fantástico, fantástico. Quando eu fiz os cursos de terapia de renascimento, foi assim, para mim, foi uma descoberta, assim, de que através da respiração a gente pode alcançar a cura de padrões muito antigos dentro da gente. A Sim. cura, eu digo, cada um dentro do seu processo, porque cada um cura a si mesmo. Sim, total. Total. Esse processo de respiração ele é muito importante, principalmente porque a gente está vivendo, sempre foi. E acho que por isso está vindo tão à tona muitos mais processos de meditação hoje em dia, porque hoje essa consciência em massa das pessoas despertando causa uma confusão. Não dá para falar que é fácil, não dá para falar que o processo de autoconhecimento e se reconhecer é fácil. Muito pelo contrário. Ele, nesse início, a gente reconhecer as nossas sombras e que está vindo nesse momento para o mundo inteiro para olhar para essas sombras, é desafiador. Sentar e meditar consigo mesmo, muitas vezes é desafiador, porque você vai olhar para sombras, você vai olhar para processos que não são fáceis. Depois melhora, mas esse começo ele é difícil e tem dias que está muito mais difícil, né? Sei lá, pratico a meditação não sei quantos anos, mas tem dias que é muito mais difícil do que outros. Tem dias que é Nossa, maravilhoso, é demais. Sim, incrível, você demais. sente uma conexão plena, uau! E tem dias que você faz assim, meu Deus, tá difícil, mas estou aqui sentada, mas, meu Deus. E é isso, é observar, não é de acordo com o tempo, mas é sentir o que está dentro da gente. E todo esse processo nosso de conexão com o mundo que a gente está vivendo hoje traz um despertar muito grande, mas traz uma dificuldade, um desafio muito maior também, né? Não sei o que você Absoluta, sente por absoluta. isso, se você bate o que eu sinto, mas eu sinto assim. Não, eu sinto as pessoas agora nesse momento oscilando também muito, né? Então, assim, dias bem dentro da quarentena, dentro de casa, outros dias com tudo mexendo, né? Então, sombras vindo à tona. E como é que a gente faz esse processo? O processo de acolhimento das sombras e reconhecer que isso é parte minha, mas ao mesmo tempo não é. Então, como é que eu lido com isso eu pessoalmente? Que para mim funciona. Então, eu faço primeiro assim, quando a gente está identificado com a nossa sombra, é o dia que eu vou ter mais dificuldade no mundo de meditar. Aquele dia vai ser o dia que eu vou estar com muito sono, que eu vou querer dormir uma hora a mais, que eu vou é, encontrar algum artifício para não meditar. Então, quer dizer, eu já estou com, né? Então, tem resistências dentro de mim que não estão querendo olhar para aquilo. Então, quando eu vou sentar para a meditação, o que eu faço a meditação ativa, sempre da meditação nas rodas, que é o que para mim melhor funciona, que eu acho que também é o que tu faz, tá? Né? Além de outras, certamente tu faz outras também, eu também, mas essa para mim é que melhor funciona. E nos dias que eu tô com resistência em fazer, são os dias que eu sinto que é o dia que eu preciso fazer. E aí eu fico com, né, um cabinho de guerra dentro de mim mesmo. Eu tenho, vai fazer, não quero fazer, vai fazer, não quero Fica fazer. uma briga, fica. E aí, como é que eu faço? Como é que eu descobri com o tempo, com os anos, como é que eu acolho isso? Não é fácil, não tem dia que eu não consigo. Tem dias que eu não consigo e decido, ó, hoje eu quero ficar numa bad time. E tá Segura tudo a cara. bem sentir isso, tá tudo bem um dia você falar, tá ok, hoje eu me entrego só por hoje, amanhã eu Somos volto. humanos. Somos Tá tudo humanos, bem estamos aqui sentir. aprendendo. Exatamente. Mas aí são os dias que eu não tenho atendimento, que tá tudo bem, que eu posso me dar esse luxo, né? Então, a maioria dos dias, até em relação ao meu companheiro, eu acabo tendo que meditar, porque nem eu me aguento. Então, como é que eu faço esse processo que talvez possa ajudar, né? Então, porque eu li ali um pouquinho nas perguntas, o pessoal falando, nossa, mas tem dias que é muito difícil meditar, né? Ou é muito difícil meditar todo dia. Sim. Então, eu faço uma desidentificação da sombra. Então, eu percebo, nossa, aconteceu isso, isso, aquilo,
tô deixando um lixo, tô deixando aquilo, a autoestima vai lá para baixo, ou acontece algum desentendimento, alguma questão, né? Ou sei lá, tu tá na fila do caixa e daqui a pouco a pessoa de trás te xinga do nada, e tu fica olhando assim, meu Deus, o que eu estou exalando para isso acontecer? Então, nesse momento eu percebo, tá tudo bem. Eu acolho essa sombra que tá aqui, mas ao mesmo tempo eu percebo que eu não sou essa sombra. Então eu me reconecto com a minha luz. Sim. Então eu coloco o foco de novo na minha luz. E aí isso não acontece automático. E aí eu uso a gratidão. Né? Tá muito batido, né? Principalmente no Brasil, falar de gratidão, gratiluz, assim, viraram várias frases agora. Então eu começo a agradecer a grama. Eu começo a agradecer o meu corpo, eu começo a agradecer o universo, o sol, a luz, eu começo a agradecer os meus amigos, eu começo a agradecer os meus pacientes, eu começo a agradecer. E a gratidão vai elevando a gente, vai elevando a vibração. E daqui a pouco, quando eu percebo, eu consigo sentar para meditar. E aí a coisa flui, a coisa vai. Né? Se eu tenho outras ferramentas, como por exemplo o Reiki, tem certamente pessoas aqui, se vocês são reikianos, escrevam nos comentários quem gosta de usar o Reiki, ou o Diksha, né? O pessoal que é Diksha Gaiva, enfim. Né? Aí eu começo a fazer a auto-aplicação. Então são coisas que para mim me ajudam muito a me centrar, a voltar para a meditação. Por que a meditação é tão importante, gente? Para a gente receber as mensagens do nosso eu superior. E a gente pode passar para a parte dos sonhos, que tem muito a ver com isso. Total, total. E eu vejo, tem muito, eu sei que você também, mas eu vejo tanto clientes meus quanto até memes de internet. Eu já vi alguns falando sobre os sonhos, páginas de memes falando assim: vocês estão tendo sonhos esquisitos ou sonhos estranhos? Eu falei, gente, tá normal, né? É um processo que está realmente acontecendo, muitos sonhos e despertares e coisas diferentes de processos internos que as pessoas estão conseguindo acessar. Eu mesma, eu sou uma pessoa que é muito difícil recordar dos meus sonhos. Uhum. Dizem que a gente sonha todos os dias. Você pode, acho que, falar com um pouco mais propriedade do sonho, mas eu não sou uma pessoa que recordo dos meus sonhos normalmente. Mas quando eu passo a dar atenção para eles, quando eu deixo o caderninho ali do lado e falo, vou anotar meus sonhos, que eu quero entender o que está acontecendo, é um período que eu vou sonhar cada vez mais, porque eu dou atenção para aquilo que está acontecendo. E eu acho que a gente está ficando mais desperto nesse sentido. Tá todo mundo sonhando mais. Gente que não se recordava dos sonhos passaram a lembrar, acordados desses sonhos. E são sonhos, às vezes, malucos, são sonhos, às vezes, de até catástrofes, né? De tsunamis e coisas do gênero. Então, conte dos sonhos, por favor. Gente, sonhos eu posso falar até amanhã sobre sonhos. Eu sou a doida do sonho. Então, os sonhos é um instrumento muito mágico. Então, durante o sono, a gente recebe muitas bênçãos, né? Então, acontece sempre uma limpeza espiritual. Então, muitas vezes, os dias que a gente está mais, onde a gente está, assim, a gente sente uma carga mais densa. Não quer dizer que a gente esteja obsidiado, até pode estar, tá? Mas não estou falando dessa densidade em si. Mas a digestão de tudo isso que aconteceu durante o dia ou aconteceu durante a semana, emocionalmente, a parte de pensamentos, tudo isso de alguma forma feito uma faxina, uma limpeza, uma varredura durante o nosso sono. Então, as pessoas que sentem que, olha, eu não estou lembrando do meu sonho, normalmente tem a ver com isso. Né? Então, ou é uma desconexão de alguma forma, tá? Não quer dizer que eu estou completamente desconectada do meu superior de forma nenhuma. Né? Eu acho que Uhum. ninguém está completamente desconectado do seu próprio eu superior, mas é onde eu não estou de alguma forma aberta ou facilitando para ter a conexão de receber a mensagem. Né? Sim. Então, no sonho, eu percebo o seguinte. Então, o que facilita? Então, o pessoal que está assim, nossa, eu quero lembrar como é que eu faço. Então, um dos focos que eu costumo passar é assim, é pedir. Então assim, evitar muito café, como eu que tomei um café agora nessa live. É que para você Evitar... é 1 hora da manhã agora, né, Raquel? Você Pois precisava é. desse cafezinho hoje para estar aqui.
Pois é, mas então assim, dentro do possível evitar o café antes de dormir, né? Então assim, ali a partir das 4 da tarde, começar a evitar o consumo de café, cafeína, chá preto, enfim, né? Chá verde, evitar bebida alcoólica dentro do possível, tudo aquilo que possa ser pesado para o nosso corpo. Então, lembrando que nós somos matéria e se a gente consome algo que é mais denso, o nosso corpo vai precisar de mais energia para lidar com isso, para digerir isso. Então, a carne, qualquer tipo de carne, então, eu também como peixe, às vezes como cordeiro, alguma coisa assim, e isso é denso, é pesado. Então, tem mantras que a gente pode colocar ali, invocar ou comprar orgânico, biológico, sei lá o quê. Mas, né, é denso, é pesado. Né? Então, ter essa consciência de que isso a gente está levando algo para o nosso corpo e aquilo vai fazer parte da gente. E a gente está levando isso também para o mundo dos sonhos. Né? E então, isso assim como preparação. Então, o ideal é não comer comidas muito pesadas antes de dormir. E aí, antes de dormir, fazer uma pequena faxina no nosso corpo. A gente pode fazer isso de forma muito rápida. Então, quem tem o reiki, por exemplo, pode fazer uma pequena auto-aplicação do reiki. Né? Quando eu faço os cursos do reiki, eu falo para o pessoal, gente, tem todas as posições. Né? A Ká também faz, a cada curso de reiki. Então, a Ká também, né, fala, tem todas as posições. Eu gosto de falar muito para o pessoal, olha, mão no coração, reiki on, e a energia flui, né? E, então, assim, aproveitar os minutinhos que a gente tem, integrar isso no nosso dia a dia. Então, se eu não tenho tempo para todas as posições, eu envio o reiki aqui. Reiki é uma energia inteligente, ela vai ir para onde está Você coloca precisando. um ponto, ela vai onde precisa. Exato. Então, assim, é usar essas técnicas, né? Então, quem tem o símbolo do Choco-Rei, usa o símbolo, que é um dos símbolos do Choco-Rei, que traz proteção, limpeza, enfim. A Ká sabe explicar bem melhor do que eu. A Ká também dá cursos maravilhosos de reiki. E pedir, né? Para mim, a intenção. Então, eu coloco a intenção de pedir, de lembrar dos meus sonhos. Né? Então, quando eu vou deitar, eu tenho essa Interessante. pequena faxina. Quem quiser meditar, quem é de orar, orar. Então, alguma conexão, algo que te faça ter essa conexão com o divino. Então, eu já estou indo dormir com isso. Né? Então, cada um dentro da sua crença, dentro da sua doutrina, né? Ou algo dentro da espiritualidade, algo Ô, pode ser uma meditação, um reiki, enfim, o que for. ô, Kel, deixa eu só. Não sei se entra exatamente nesse contexto, se não for, você fala depois. Mas a Thaís comentou aqui sobre a oração dos 21 dias do Arcanjo Miguel, que justamente nesse período, já na própria meditação, quando a gente inicia esse processo de limpeza, ele fala que pode ter alguns sonhos. Uns sonhos virem à tona, uns sonhos estranhos de conexão. Né? Então, quando a gente conecta com algumas orações como essa de limpeza, que é extremamente forte do Arcanjo Miguel, vem à tona muita coisa. Vem, porque Arcanjo Miguel é maravilhoso, né, gente? Então, traz muita proteção e traz muita limpeza. Né? Então, limpezas assim, profundíssimas, indo lá no inconsciente, desfazendo nós energéticos, enfim, às vezes até karmas, né? Então, uma oração poderosíssima. Né? Eu uso pessoalmente muito essa oração e sinto sempre a força dentro do processo. Então, o que são esses sonhos estranhos? Muitas pessoas falam assim, né? Então agora as pessoas estão falando para mim, nossa, Raquel, tô sonhando muito com tsunami, tô sonhando com terremotos, né? E ficam assustadas e pensam sempre que são catástrofes que possam acontecer. A gente tem sempre essa tendência, sonhei com meu pai, né? Então é porque essa mensagem é para ele. E o mundo dos sonhos, gente, é uma comunicação da gente mesmo com o nosso próprio eu superior. Então, tudo dentro do sonho é uma parte da pessoa que está sonhando. Então, por exemplo, a pessoa que sonhou com o próprio pai está tendo ali uma representação dela mesma, então dentro do masculino dela, através do pai. Então, alguma característica do pai, pode ser acolhimento, pode ser é, a característica. Então, o sonho vai dar um enredo, né? Ele vai trazer outro conteúdo, então dando ali um pouquinho, pode ser alguma característica de depressão, alguma característica de amorosidade, de acolhimento, de proteção, É o né? que aquilo Dentro representa, é o que o pai, na verdade, a figura do pai representa.
É Exato, é isso? o que a figura do pai representa para aquela pessoa ainda dentro do enredo do sonho. Né? Então, assim, muitas pessoas falam assim, ah, mas eu sonhei com meu pai, então é uma mensagem para ele. Muito provavelmente não. Assim, quase, eu diria assim, 99,9% dos casos não é. Nós temos sonhos de limpeza, sonhos premonitórios, sonhos. A maioria dos sonhos são sonhos do momento presente, né? Então, que estão mostrando para gente o que está acontecendo dentro do nosso grau de evolução no momento presente. E existem sonhos sim, premonitórios, e sonhos de comunicação com pessoas já falecidas, enfim, isso existe também, mas isso é mais raro, né? Agora, dentro desse momento, dentro desse período que nós estamos vivendo, nós temos um grande portal aberto. Por quê? Por isso que as pessoas estão sonhando mais, estão se lembrando dos sonhos. Então as pessoas estão ficando mais em casa. Todas as distrações que nós tínhamos, como shopping center, como viagens, cinema, né? Enfim, tudo isso foi, de uma hora para outra, foi fechado. E as pessoas foram ficando em casa. Peraí que travou aqui pra mim. Vocês estão ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Ih, acho que deu um probleminha aqui com a Raquel. Deixa eu chamar ela de novo. Acho que a internet dela ficou ruim. Peraí. Deixa eu chamar. Eu tenho que esperar ela entrar aqui de novo. Deve ter tido alguma questão de conexão com ela. Raquel, quando você entrar de novo, me dá um toque que eu te chamo. Tá travado, só consigo te ouvir, cá. Mas agora vocês estão conseguindo me ouvir e me ver? Assim que a Raquel entrar, provavelmente foi alguma questão de conexão lá com ela. E aí, assim que ela entrar de novo, eu já chamo ela. Se vocês quiserem aproveitar esse tempo para colocar algumas perguntas, algumas questões. Raquel chegou, vou chamar. Se vocês tiverem algumas perguntas ou algumas questões, fiquem à vontade também em perguntar, tá bom? Te chamei. Foi, voltou. Perdão, perdão. Imagina! Então, a gente estava falando das pessoas. Então, não tem mais essa distração que a gente tinha. Claro que em casa a gente vai ter Netflix, a gente vai ter outras coisas, mas as pessoas estão, de alguma forma. A primeira semana foi como se fosse férias. Né? Então, uau, que delícia ter tudo isso aqui em casa e tal. E agora não está sendo. Agora está sendo, né? Então, a partir da segunda, no máximo, no mais tardar a terceira semana, as pessoas foram percebendo que tem um estado de alerta. A gente está passando por um momento que não é comum. Né? E aí, o que as pessoas fazem? Se voltam para o autoconhecimento, se voltam para a própria espiritualidade. Então, se tem alguma religião, alguma doutrina, normalmente são os períodos mais difíceis que a gente, de alguma forma, pede conexão com o divino. E as pessoas estão pedindo isso. E isso fez com que um grande portal se abrisse. Né? Então, a humanidade, lembrando, nós estamos entrando numa fase de regeneração. Então, a gente está expurgando tudo aquilo de todos os corpos, nosso físico, da terra, tudo aquilo que não faz bem para a gente, os nossos hábitos estão mudando, né? A gente está, de alguma forma, tendo mais consciência, né? E a gente está tendo essa conexão nesse momento agora com o nosso próprio divino. Então, o que é o nosso divino? É o nosso Deus, o nosso próprio coração, é o nosso eu superior. Então, as pessoas estão pedindo por essa ajuda. E as pessoas estão fazendo isso também é, durante o dia de uma maneira mais concreta. Então, nas meditações, muitas pessoas entraram num período de solidariedade, né? Então, onde muitas pessoas, de alguma forma, estão buscando como é que eu posso ser útil para o mundo. Ajudar ou doar de alguma forma, né? Como é que eu posso me colocar a serviço do mundo? Como é que eu posso ser útil para o mundo?
Então, esse questionamento de diversas formas, né? Eu estou percebendo que as pessoas estão trazendo, pelo menos ao meu redor, não só aqui, mas as pessoas, né, com quem eu atendo em diversos países, estados, enfim, eu percebo que, em geral, isso é algo que está planando sobre a Terra em si, né? Então, a partir disso, a partir desse canal que se abriu, as pessoas estão recebendo essas toques. Então, através dos sonhos. Muitas pessoas ficam preocupadas e me procuraram assim, nossa, Raquel, eu tive sonhos com tsunamis, sonhos com terremotos. E eu percebi que durante a leitura apareceu, uau, isso aqui não é para a pessoa em si, isso aqui é para o momento. Isso aqui é algo da sociedade que está sendo mostrado ali. Né? Então, a pessoa ali, na verdade, recebendo uma mensagem, canalizando algo para a sociedade. O que significa isso? Que vai ter um tsunami, que vai ter um terremoto? Não sei. A princípio, não. A princípio, o tsunami, ele tem a ver, então, água, né? Não existe um dicionário dos sonhos, tá bom, amados? Eu não sou a favor disso, onde eu aprendi. Também não se fala sobre dicionário de sonhos, mas o que a água é a representação? É a representação do nosso segundo chakra, né? Então, a representação das nossas emoções. Né? Então a gente vai ver como é que tá essa água. Isso é né, para quem está aqui querendo um pouquinho de dicas de como é que eu faço a decodificação do meu sonho. Então, por exemplo, a representação da água. Eu vou olhar como é que tá essa água, né? Que cor que tem? Ela tá turva, é um mar, são ondas. Né? O mar tem a questão do, né, como é que a pessoa sente o mar, o que o mar representa para a pessoa. Aí tu pede assim um adjetivo, como é que tu representa, né? Então em muitas leituras o mar aparece para mim com a, a intensidade de purificação, né? Então um dia no mar, como é que a gente se sente depois de ter passado um dia na praia, né? Então a gente recebe aquela intensidade do sol, mas se eu colocar só o mar, o que é? O mar tem sal, né? Então tem todo esse processo de purificação, né? E um ponto importante também para a gente entender, acho que o porquê do não dicionário dos sonhos, né? Quando a gente pega um dicionário, é um significado único para tudo. E para cada pessoa tem uma representação diferente. Eu vou dar um exemplo de cobra. Tem gente que tem pânico de cobra, tem pavor, não consegue ver por perto, saber se tem algum lugar de cobra, aquilo é muito terrível. Existem pessoas que criam cobra dentro de casa, está no quarto, dentro de um aquário, e é o bichinho de estimação, querido e amado, é uma cobra. Então, para alguém, imagino, que sonhe com uma cobra e tenha pânico de cobra, a representação é completamente diferente de quem tem uma cobra como bichinho de estimação ali o tempo todo. Né? Então, eu acho que é essa a importância da gente ter o sentido do que aquilo representa para a gente, não no sentido geral de uma interpretação de um sonho no dicionário dos sonhos, o que aquilo quer dizer. Faz sentido isso? É completo, é absoluto, é super, 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 super correto. Então, o mar é a mesma coisa. A pessoa que tem medo, tem pessoas que têm medo do mar, da água, que não sabem, Sim. enfim, né? Tem muita. Cada pessoa sente de uma maneira. Então, eu sempre pergunto como é que tu sente isso. Ou a pessoa traz, ou eu leio dentro do sonho também, muitas vezes dá para se ler o que isso representa para essa pessoa. Mas muitas vezes eu gosto de me passar, ensinar a pessoa a ela ler o próprio sonho. Né? Então Sim. eu vou decodificando com ela junto. Né? E perguntando Uhum. o que isso significa para ti. Então a pessoa sonha com uma pessoa desconhecida, mas essa pessoa estava, por exemplo, roubando. Né? Então roubar, né? Dentro do sonho tudo é energia, né? E tudo representa a própria pessoa. Então, de alguma forma, um roubo energético. Então, é onde energia é retirada dentro de uma dinâmica, dentro de um processo. Então, eu vou olhar né, qual é essa dinâmica, qual é esse processo. Uma pessoa desconhecida é o ladrão. Né? Então, é um padrão dessa pessoa que sonhou com isso, desconhecido dela, que ela ainda não reconhece dentro dela. Por isso, é uma pessoa desconhecida, uma pessoa que ela nunca viu na vida. E a representação dos sonhos, cada detalhe tem uma função, cada detalhe tem algo. A gente pode passar um dia lendo um sonho. Então, dependendo dos detalhes, da qualidade dos detalhes que as pessoas se lembram, isso é muito rico. Então, a partir das cores, a gente pode ver a representação dos chakras,
né? Então, isso assim, em geral, né? Então, assim, a gente pode... isso são dicas em gerais, então, assim, só para a gente ter um começo, como lidar, como é que eu decodifico o meu sonho. E aí a gente vai entrando dentro desse mundo, né? Então, conforme a gente vai lendo, isso também vai se abrindo, né? E a gente vai entrando cada vez mais profundo dentro do significado. Então, sonhos, a gente tem sonhos de limpeza, sonhos premonitórios, e a maioria dos sonhos são o que está acontecendo no meu momento presente, como é que eu estou lidando com o meu processo evolutivo. Né? Isso são a grande maioria dos sonhos. Né? Então, de limpeza e do momento presente. Sonhos premonitórios são muito possíveis e dentro desse momento atual, desse contexto atual que a gente está tendo, estão muito presentes, que são, por exemplo, sonhos de terremotos, os sonhos de maremotos, né, que nem foram, né, de tsunamis, que nem algumas pessoas, muitas, eu acho, muitas é exagero, três pessoas sonharam, que me enviaram os sonhos em uma semana falando sobre maremotos, e na mesma semana uma pessoa sobre terremoto, né? A E elas Thaís ficaram muito comentou assustadas. aqui de sonhos violentos, não foi dessas coisas, mas o sentido dos sonhos violentos, que pesados. Eu tô vendo até algumas perguntas aqui atrás, gente. Daqui a pouco eu volto para ver com a Raquel, tá? Mas é que eu vi da Thaís em algum ponto aqui que ela comentou que entra nesse assunto também, né? Pesados, mas Uhum, não foi uma catástrofe, não foi um acidente ali ambiental, mas foi sonhos pesados, né? De talvez sangue, coisas assim. uhum. Tem muito a ver com o que a gente consome também antes de dormir, né? Então, o que que eu consumi durante o meu dia, né? Então, a TV, enfim, se eu ver alguma cena chocante, o meu eu superior vai usar o meu sonho também como limpeza. Esse sonho específico da Thaís, com a sua atualização, Thaís, então, entrando bem rapidinho dentro da leitura do seu sonho, não sei como é que foi o sonho em si, mas quando eu pergunto, aparece para mim que isso foi um sonho de limpeza, não do seu cotidiano, não do seu dia a dia, e sim de padrões antigos. Não quer dizer que você tenha sofrido violência, mas sim que questões. Então, pode ser simplesmente a parte verbal, a violência verbal, ou né, aparece muito a questão de comunicação, com como que é lidado com o outro, e isso de alguma forma sendo limpo e aparece em padrões antigos, tá? Padrões de 15 anos, 20 anos atrás, sendo de alguma forma expurgados durante o sonho. Pesadelos tem muito a ver com isso. Né? Os pesadelos, na verdade, dentro da leitura do sonho, se fala que não existe pesadelos. Porque mesmo o pesadelo, então o tsunami, né? Então o que é o tsunami? O tsunami é simples de ser traduzido. Então, a água como emoção, a purificação, né? O sal do mar, né? E uma onda incontrolável vindo, né? E ela simplesmente faz uma limpa. E essa limpa ela é meio aleatória. Tudo aquilo que não está que consegue resistir ao tsunami fica, e o que não consegue resistir, mesmo enraizado, né, árvores, mas estava ali na linha de quebra da onda ou da correnteza, é levado. Né? Então, esse sonho está mostrando o que está acontecendo exatamente Uau. no momento presente do planeta. Né? E Tem esses outra sonhos foram sonhos do planeta. Tem outra pergunta aqui. Não sei se você quer seguir, você quer que eu abra para pergunta. Como você sente? A gente está com uns 12 minutinhos de tempo aqui. Como que você Vamos sente? abrir para a pergunta? Vamos ver o que Ó, o tem uma pessoal aqui do gostaria de saber. Marcos. Marcos aqui TB. Minha pergunta seria: como usar o sonho para descobrir a missão de vida? É possível a gente Ah, usar o sonho para a missão de vida? sim, sim, perfeito. O sonho ele é uma comunicação direta com o nosso eu superior. Né? Então, dentro da antroposofia, a gente fala que nós temos do trabalho biográfico da antroposofia, a gente fala, por exemplo, que aos 18 anos e meio, então 18 anos e meio depois do nosso nascimento, com 18 anos e meio, nós vamos ter acesso exatamente à mesma constelação astrológica de quando a gente veio para o mundo. E esses são espaços, então a cada 18 anos e meio, então é só fazer as contas, pessoal. Tá? Então a gente vai ter esse espaço de reconexão com o nosso próprio ser, com a nossa missão de vida. E esses espaços são espaços sagrados, então são espaços, então quem está vivenciando exatamente esse período de vida é um período bem bacana de sempre colocar essa pergunta para o universo.
Quem não está dentro desse espaço? Então, esses períodos desse espaço, eles são mais fortes para isso. Quem não Em está dentro 18 desse anos e espaço? meio, é isso. A cada 18 anos e meio do meu nascimento. Isso. Então, quando a gente faz exatamente 18 anos e meio, a gente tem esse espaço. Então, o que que eu sugiro ali? Sugiro uma meditação do silêncio, sugiro olhar para dentro, né? Sugiro, de alguma forma, ir se conectando com se auto-perguntando e perguntando para o seu próprio eu superior e para o divino, então para o universo, aquilo que a pessoa acredita, né, dentro de cada crença, o que eu vim fazer na Terra. E quem não está dentro desse espaço pode fazer a mesma coisa. E colocar, por exemplo, quando eu estava muito na dúvida, sigo com a Cá lembra, né, das minhas neuras, sigo na medicina, não sigo, largo aqui tudo isso que já foi construído, não largo. Né? Mas o meu coração batia para ser terapeuta holística, né? Então, perder todo status de média, sim, é isso aí, não tem mais nada disso, é puro ego, né? Deixa de lado, mas foi um processo forte. Então eu colocava essa pergunta para o meu superior à noite, perguntava qual é a minha missão de vida. E a missão de vida não vai vir assim, seja terapeuta holística, seja médica, seja engenheiro, seja dentista, Aham. né? A missão de vida ela vai vir, para mim, como é que veio? Sirva, né? Então se coloque a serviço, né? Esteja pronta, se coloque a serviço. E eu ia perguntar, mas como? Como é que eu vou me colocar a serviço? E a gente vai encontrando essas respostas. Então, eu perguntava à noite, pode ser mais específico? Como é que eu me coloco a serviço? Aí eu pedia para o mundo, por favor, me ajude, né? Então, assim, traga para mim durante o meu dia que isso aconteça. E aí acontecia algo e eu acaba acontecendo, né, conhecendo alguém e a pessoa pedia E uma terapia, alguma coisa E assim. quando a gente se abre para isso, realmente as coisas acontecem. Porque eu passei pelo meu processo. A gente se conheceu bem nessa fase. Eu era do mundo corporativo, fui para Piracanga perdida da vida. Quem sou eu, pelo amor de Deus, que eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E eu não me reconhecia como terapeuta naquele momento. Eu só sentia uma necessidade e uma vontade de ajudar os outros. Eu queria ajudar, eu queria fazer alguma coisa além de estar dentro do mundo corporativo. E aí, quando você abre e fala, tá, eu tô aberto, o que que pode ser? Sem eu limitar dentro de determinados padrões, o que que pode ser no amplo? As coisas começam a chegar. As pessoas começaram, Exatamente. né? Fiz o curso de leitura de aura, tinha aquelas leituras nossas de treinamento, que são aquelas primeiras 50 leituras. Choveu de gente para fazer leitura. E aí você fala, ok, agora eu estou entendendo para onde vai, né? Porque foi muita gente. Então, são esses detalhes onde que eu senti na minha vida, você também, que a gente identifica onde entra o nosso propósito, onde a gente pode servir, onde a gente pode ajudar, onde está a nossa linha maior de propósito. O mundo começa a chegar e acontecer as coisas para você, né? Exatamente. É que você é uma leitora nata, né, amada? Você é uma leitora maravilhosa. Eu lembro das leituras logo no início que você fez para mim. Teve uma que eu lembro até hoje, de tão forte que foi verdade. Verdade, eu Que lembro das lindo, imagens, ficou. que lindo. Eu tenho outra pergunta. Posso seguir com essa outra pergunta? Por É favor. a Fran, eu tive uma fase recente que eu estava sonhando acordada todo dia. Não sei se eram muitos estudos de uma vez, muita coisa na minha cabeça, mas eu estava de olho aberto, acordada e sonhando. Sonhos completamente acordada e às vezes são assustadores. Essa é a questão da Fran, sonhos acordados. Tem alguma coisa? Então, dentro do mundo dos sonhos, a gente pode ter os sonhos lúcidos, né, que são sonhos Uhum. acordados, mas dentro de um estado onde o corpo está dormindo, né, e nós estamos acordados dentro do sonho, então tu te reconhece em algum momento que tu consegue montar dentro do sonho aquilo que tu quer. Então tu fala, aqui tem uma árvore cor de laranja e a árvore aparece, né? Uhum. E quando a gente tem esses sonhos, quando eu tinha, eu não sabia o que fazer com eles. E aí eu ficava só assim, um estado de consciência dentro do próprio sonho. E aí Uhum. então eu recebi dentro do estudo dos sonhos uma dica muito valiosa que eu quero repassar para vocês, que é quando a gente tem isso, a gente pode ir para traumas. Eu posso daí pedir, porque eu estou dentro do processo do meu inconsciente.
Então eu posso pedir para ir para o momento de trauma e ressignificar isso. Então o que que eu faço? Por exemplo, ir para um momento que foi muito difícil para minha criança, quando eu tinha 3 anos, sei lá, 5 anos, a idade que for. E eu vou lá e mudo a situação. Né? Então eu dou a ela a proteção, o acolhimento, o amor que ela estava precisando naquele momento e por alguma causa e consequências do meu processo evolutivo que eu escolhi, naquele momento eu não recebi. Tá ótimo. Então, e isso a gente consegue fazer curas profundas. E tem sonhos que são viagens astrais, né? Que é o sonho onde o corpo dorme e a gente está realmente em plena consciência e pode ir para qualquer lugar dessa dimensão. E existe muito exercício para viagem astral. O mais importante para a viagem astral, amados, é a preparação. Então eu vou preparar, eu vou estar meditada, eu vou estar bem, vai ser um dia que eu tô bem, aquele dia que tu acorda bem, positivo, vai ser o dia que eu tô rindo fácil, né? Esse dia, por quê? Porque para não ter surpresas, para não sair do corpo e de repente me dar conta, ainda mais quando são as primeiras vezes, sair do corpo e vou para um espaço que não é tão legal, porque eu tô tendo penso, porque eu estou criando, a gente cria a nossa realidade, então eu estou criando é, pensamentos, eu estou tendo pensamentos e sentimentos que não são tão legais, e todos nós temos, e olha, se a gente colocar um despertador a cada 15 minutos para escrever o que, que a gente está sentindo, a gente vai se dar conta do que a gente cria ao nosso redor, né? Então vai ser aquele dia que eu tô bem, aquele dia que eu tô meditada, aquele dia que eu defumei a casa ou passei pelo menos fiz um processo de limpeza no meu ambiente, aquele dia então eu vou fazer a viagem astral consciente para não ter grandes surpresas. E aí, amados, aí é pura alegria. Né? O Kel, a gente sonho, tem 3 minutos, passa muito rápido essa 1 hora. Essa questão de tempo e espaço, quando a gente entra nesses assuntos, para mim é algo assim, gente, a gente está 5 minutos aqui, como que faz 1 hora? Mas o relógio não é, perdoa muito. Você quer falar alguma coisa para encerrar, para um fechamento aí que você sinta de colocar? eu só sinto de colocar em relação a essa menina que escreveu, né? Eu esqueci o nome dela, perdão, amada. Foi a do sonho acordado? Foi a Isso, Fran. do sonho. A Tá. Fran, provavelmente é um processo do despertar que tu tá passando. Tá bom, Amara? Então, provavelmente é um processo do despertar de ter já acesso à tua intuição, mas que está, de alguma forma, não tão canalizada para o momento, para a realidade. Então, a sugestão que eu te dou é aterramento, tá bom? Para isso, para essa energia ficar um pouquinho mais equilibrada, e aí eu sinto que tu vai ter um pouquinho mais de controle na tua intuição. Perfeito. Eu conheço a Fran, eu acho que faz bem sentido para esse momento que ela está vivendo. Muito, muito bom. Espero que tenha feito total e pleno sentido. Meu amor, eu te agradeço, mas assim, tanto, tanto, tanto por ter você na minha vida em todos os sentidos. Você de aquela oportunidade quando a gente se cruzou em Piracanga, que a gente se conheceu e foi para um curso, foi para o outro, passou pelos todos os desafios daquele nosso processo. Já me deu um sinal que faltam 2 minutos aqui. Então, assim, eu sou grata demais por ter você no meu processo de evolução da minha vida, por você compartilhar esse processo de autoconhecimento e todo o seu conhecimento aqui com as pessoas, por ter ficado de madrugada para você aí na Alemanha para compartilhar tudo isso com a gente. Então, eu sou muito, muito, muito grata mesmo. Gratidão é 100% recíproca, 100%. Eu, assim, eu sou muito grata pela oportunidade, por estar aqui, por poder dividir com vocês uma coisinha, e, enfim, muita, 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 muita gratidão. Entendeu? Fran falou pra gente fazer uma pose pra foto, deu um sorriso, vamos fazer uma pose. Não sei, gente, tô acostumada com essas coisas. É muito mesmo. Não sei. E só aproveitando, Kel, fica aqui um pouquinho comigo. Para a próxima semana, próxima quinta-feira. Toda quinta-feira tem encontro aqui comigo nas lives. Vai ser com Franzinha, essa a Fran que falamos aqui agora. E a gente vai entrar no Theta Healing. Então, uma explicação maior sobre o Theta Healing, mecânica quântica e o processo de cocriação baseado na física quântica. A Fran
ter um encontro aqui com a gente sábado nada. Quinta-feira que vem, às 7h30 da noite, tá bom? Faltam 32 segundos. Beijo, beijo, Raquel. Gratidão, Beijo, gratidão a amados. Muita, todo muita, mundo muita que ficou gratidão. aí. Tchau, tchau. Boa noite. Uhum.